Vamos ver hoje uma visão geral do discurso de batalha, isso é, o discurso militar que o apóstolo Paulo apresentou aos nossos irmãos em Éfeso. Vamos ver de uma maneira geral o texto de Efésios 6, dos versos 10 a 20. Esse texto tem como título nas Bíblias a armadura de Deus. Vamos ver quando é que ele começa. Versos 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele tinha falado sobre o comportamento cristão, maridos, esposas, pais, filhos, servos, senhores, e agora ele está falando assim, no mais, sede fortalecidos. Ele está chamando para a guerra, é um chamado de guerra, é uma exortação militar. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Veja o que ele está propondo. Sede fortalecidos no Senhor, vistam-se com a armadura de Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe, irmãos, o diabo apresenta ciladas para cada um de nós. Como é que nós podemos ficar firmes? Somente se nós estivermos com a armadura do Senhor. Se nós estivermos fortalecidos no Senhor. Na nossa própria força, nós não podemos resistir. Mas pela força do Senhor, nós podemos resistir. E o que nós podemos resistir? Veja o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja, irmãos, Paulo está falando assim, olha, a tua batalha não é aqui contra o fulano, ou contra o outro, ou contra uma instituição, contra uma igreja, ou contra a política. Não, a nossa batalha é uma batalha espiritual. E ele enumera aqui principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é uma batalha terrena, mas é uma batalha cósmica. É uma batalha espiritual. E aí, dos versos 13 até o verso 17, ele fala da armadura. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. E daí ele enumera ele descreve como é esta armadura. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. Todos esses são elementos de defesa. Cinto, couraça, calçado, escudo, capacete, é para nos defender, mas ele apresenta também uma arma de ataque. Nessa luta contra o mal, nós temos uma arma de ataque. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e agora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é uma arma de ataque. Qual é a arma de ataque dos cristãos, irmãos? Qual é a arma de ataque dos crentes? A palavra de Deus. O Senhor Jesus se utilizava disso porque está escrito, ele disse várias vezes, está escrito na palavra de Deus. E essa deve ser a nossa arma de ataque contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Essa é a nossa arma, a palavra de Deus. Mas aonde é que nós podemos encontrar poder, força, até para aplicarmos esta espada, que é a palavra de Deus, até para utilizarmos o capacete, a couraça, os elementos de defesa da armadura. Veja lá, verso 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Devemos orar por todos, irmãos, orar por nós, para que tenhamos força, orar para os nossos irmãos. O apóstolo Paulo continua aqui, orem também por mim. Devemos orar pelos pastores, irmãos, pela liderança da igreja, porque todos eles estão engajados nesta luta contra o mal, nesta luta contra potestades, nesta batalha espiritual. Como é que Israel fazia, irmãos, nas suas batalhas físicas?
Como que Israel se apresentava para as suas batalhas físicas? No poder de Deus. Veja o texto da nossa lição. O sucesso de Israel na batalha não dependia da superioridade de suas próprias armas ou de um exército que superava os seus inimigos. Em vez disso, vitória acontece na dependência da presença e do poder de Deus. Veja, irmãos, como que acontece a vitória? Na presença do poder de Deus. A chave para o sucesso não era a confiança em si mesmos, mas a firme confiança no poder de Deus. Confiando em Deus, irmãos, nós podemos vencer e na sua provisão para o sucesso. Paulo empregou esses temas de forma ousada para exortar os crentes a ser ativos no cumprimento da missão da igreja. 2. Atentos às dimensões invisíveis desse conflito cósmico, sabendo, tendo conhecimento como é esse conflito cósmico, cientes da provisão divina para o sucesso. Irmão, se nós não tivéssemos convicção de que Deus nos ajuda nessa luta, nós estaremos desanimados. Mas como disse lá no verso 10, sejam fortalecidos no poder de Deus. Ao saber que o Senhor Deus nos ajuda, que o seu poder está à nossa disposição, nós ficamos fortalecidos. Mas ainda, o quarto item que o apóstolo Paulo pregou, ser alerta para a importância da unidade e colaboração entre os crentes. Sabe, irmãos, eu penso que dificilmente, eu penso que é quase impossível vencermos essa luta sozinhos, isolados. Mas nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, e nós devemos, então, atentar para isso e saber que unidos nós somos fortes. Todos juntos somos fortes, fortes contra as ciladas do inimigo. O apóstolo Paulo estava falando para os primeiros crentes lá do século I. Isso serve para nós hoje, irmãos? Óbvio que serve para nós. É certo que serve para nós, porque nós estamos vivendo a mesma luta espiritual. Só que pior ainda, irmãos, essa luta espiritual nos últimos momentos dessa luta. Como diz o texto, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E ele está como um leão, bravio, vendo quem é que ele pode tragar. Portanto, irmãos, aonde que vem a nossa força? A nossa força vem na oração. A nossa força vem em estarmos ligados ao Senhor. Como diz a Bíblia, orai sem cessar. Assim que nós devemos nos comportar, irmãos, estar em estado contínuo de prontidão, sabendo que o poder de Deus está à nossa disposição. Sabemos que podemos orar a qualquer momento, em qualquer circunstância. Podemos orar a Deus para que Ele nos dê esse poder, para que Ele disponibilize esse poder. E Ele já disse, irmãos, Ele quer dar esse poder para cada um de nós. Que nós nos apropriemos desse poder, que nós possamos viver tranquilos, numa luta, certo? Numa luta, mas numa luta onde sabemos seremos vitoriosos no poder do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e dê tranquilidade, esperança e certeza da vitória a cada um de nós.